Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre orientação a objetos em C Sharp. Então, deixa eu criar o meu projeto aqui. Nós ainda estamos trabalhando com o console, tá? Nessa parte básica. Logo após a gente terminar o assunto do console, aliás, essa parte básica, né, de C Sharp, desde as funções mais básicas, a estrutura de controle, estrutura de repetição, agora uma introdução à orientação a objetos. Logo a gente já vai entrar no nosso assunto, talvez assim mais dinâmico, que vai ser a criação de janelas e tudo mais, uma pequena introdução aí do Windows Form. Mas hoje a gente tem que entender toda essa parte de fundamentos de orientação a objeto em C Sharp para depois entender como a gente cria as janelas, os componentes dentro da janela e tudo mais. Então, vou criar aqui o meu aplicativo .NET Core. Deixa eu selecionar ele aqui, C Sharp. Aí eu vou chamar de App Orientação Objetos, parte 1, porque esse vídeo vai ter que ter outras partes, né? É um assunto, talvez mais uma ou duas partes, que são muitos recursos que a gente tem em orientação a objeto em C Sharp. Por que que esse é um assunto tão importante para nós, né? Quando a gente cria o primeiro projeto de console, o projeto mais simples, igual esse daqui, a gente já tem conceitos de orientação a objeto aqui na tela. Então a gente tem o namespace, a gente tem o class, a gente tem o main. Todos esses conceitos são conceitos de orientação a objeto. Do que a gente assistiu, né, que a gente estudou até agora, que a gente bate o olho e a gente enxerga é o quê? Que args é um array de strings. É isso que a gente está entendendo até agora. Aí quando a gente começa a olhar para outros conceitos aqui da tela, a gente percebe que a gente não sabe nada. Igual, o que o static está fazendo aqui? O que é esse void? Console é o quê? Por que tem esse ponto, writeLine? Por que eu coloquei class program? Por que tem esse namespace? E using, para que serve? Então, a gente tem que responder todas essas perguntas, todas essas questões, para a gente conseguir entender o que a linguagem se propõe a fazer, entender como que a gente pode utilizar esses recursos para construir um programa. Então, quero trabalhar hoje o seguinte: classes, atributos, métodos, o laço try-catch, que até agora eu não apresentei para vocês no C Sharp, e para que ele serve, né? E o método construtor, que a gente sempre usa. A gente vai cobrir esses assuntos aqui hoje. Então, primeiro deles, classe. Para que serve uma classe? Fazendo uma analogia, quando você olha para uma casa na rua onde você mora, você enxerga um objeto casa. Só que esse objeto ele foi construído, né? Os pedreiros foram lá, levantaram a casa e tudo mais. Para eles poderem construir essa casa, eles precisavam de uma especificação da planta da casa, né? Então, quantos cômodos vai ter, qual vai ser o tamanho de cada cômodo, enfim. Todas as informações que davam para eles um objetivo do que eles tinham que alcançar. Para a gente chegar no objeto, a gente tem que passar pela classe, que vai ser toda a especificação do que um objeto vai ter. Então, como que eu faço isso em C Sharp? Usando aqui ó, o gerenciador de soluções, está aqui o nome da nossa solução, o nosso projeto comum aqui dentro. Eu odeio quando ele abre esse troço aqui, meu Deus. Eu clico em cima dele com o botão direito, eu vou em adicionar. Aqui a gente tem todos os recursos do Visual Studio, que a gente vai estudar muitos deles, mas o que vai interessar para a gente agora é o adicionar classe. Ele vai abrir uma janelinha com 1 milhão de opções que a gente não vai usar agora.
A gente vai selecionar o classe aqui, que já vai vir selecionado por padrão, né? E aqui a gente tem que dar um nome para a classe. Eu vou usar o exemplo clássico da classe pessoa. E todas as classes sempre começam com a letra maiúscula. Tá? Padrão de nomenclatura nosso. Sempre vai começar com letra maiúscula. E a gente clica em adicionar. O que a gente percebe de imediato? Ele adicionou um arquivo chamado pessoa.cs. Esse arquivo pessoa tem exatamente o mesmo nome da classe. E vamos olhar aqui as coisas em comum que os dois arquivos têm. O arquivo program.cs e o arquivo pessoa.cs. Os dois estão no mesmo namespace. Então, quando você olha aqui namespace, está App Orientação Objetos, parte 1. Esse aqui também, ó, App Orientação Objetos, parte 1. Então, o que é um namespace? Agora, para você entender, você poderia dizer que namespace é uma coleção de classes. Então, eu tenho várias classes e elas estão no mesmo namespace. Então, elas estão no mesmo projeto, elas fazem parte do mesmo objetivo, elas estão agrupadas dentro de um namespace. Ah, Thiago, mas e se eu quiser usar uma classe que não esteja no mesmo namespace que eu estou trabalhando? Aí a gente faz o tal do using. Entendeu? O using serve para a gente utilizar classes que estão em outros namespaces. Por exemplo, eu tenho um namespace chamado System. E dentro do System eu tenho o quê? Vem cá. Eu tenho um outro namespace, Text. Aqui ele está dando a observação, né? O uso da diretiva é desnecessário. Por que é desnecessário? A nossa classe está vazia, a gente não está utilizando nada, né? Conforme a gente for editando código, a gente já consegue usar esses using que ele deixa por padrão e aí o using passa a ser necessário mesmo, a gente tem que ficar repetindo o trabalho. Porém, se a gente deixar aqui, quando a gente manda executar o nosso código, o próprio C# já entende que a gente não usou e descarta ele, tá? Existem outros assuntos, né, por exemplo, collections, que a gente não falou ainda, que a gente vai falar, que é um assunto super útil, super interessante, que tem muito a ver com arrays, que a gente acabou de discutir. Mas não é o foco da minha aula de hoje. O que eu quero fazer aqui é editar a minha classe pessoa. Dentro de uma classe, o que eu tenho? Eu tenho atributos e métodos. Legal, né? O que são os atributos? Características. E os métodos? Ações. É um macete que eu te instruo a usar dessa maneira. Não é uma regra, mas para começar já faz bastante sentido. Por exemplo, quais são as características de uma pessoa? Nome. Que mais? Ela tem idade, peso, sexo, não é? Então, e aí? A gente já sabe que a pessoa tem esses atributos, mas como que a gente tem que declarar isso em C# para ser uma declaração válida? A primeira coisa, a gente tem que definir qual que vai ser o acesso. Uma regra interessante é a gente vir aqui, e como a gente não sabe programar nada ainda em orientação a objeto, a gente vai colocar tudo sempre public. Public aqui também. Ah, mas o que é esse public, Thiago? Esse public chama modificador de acesso. Como a gente não sabe fazer nada, até a nossa classe aqui ela vai ser public agora. Quando a gente estiver aprofundando nosso conhecimento em orientação a objeto, em C#, a gente vai começar a mudar de public para outras palavras reservadas, como private e protected. E a gente vai entender por que foi feita a mudança e qual que foi o objetivo de realizar essa mudança no contexto do programa. Então, além do modificador de acesso, o que eu tenho que fazer? No C# eu tenho que colocar o tipo e o ponto e vírgula no final. Aqui eu já consegui declarar o meu primeiro atributo. Meu primeiro atributo é nome do tipo string e o acesso dele é public. Idade. Idade vou colocar int, ponto e vírgula no final.
peso, double, que é número decimal. Sexo, eu vou colocar string também, pensando em masculino e feminino. Ok, isso aqui eu consegui, ó. Declarei meus atributos. Se você já está pensando em banco de dados, em como que a gente vai acessar mais para frente algum banco de dados como o MySQL em C Sharp, e você está lembrando que isso aqui pode ser campos de tabelas, colunas em tabelas, você está bem certo. A gente vai tratar desse assunto. Se você já quiser amadurecer um pouco essa ideia, já vai pensando em algo que a gente vai ter que fazer o mapeamento entre classes e tabelas de um banco de dados. Esse é um assunto muito interessante, muito rico, e a gente vai discutir bastante aqui ainda no futuro. Tá, e agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar os métodos, né? Então, primeiro método, como eu não sei ainda o que eu estou fazendo, eu vou começar a declaração dele como public. Esse método, ele vai me retornar alguma coisa? Não, eu nem sei o que é retorno, Thiago. Então, a gente vai colocar como void. Nosso objetivo do método, andar, vai ser só colocar uma mensagem na tela. Então, eu venho aqui, isso eu já sei fazer, console.writeLine está andando. Ok, declarei um método meu. Uma ação andar da classe pessoa. Como que eu sei que esse método está na classe pessoa? Ele está dentro do corpo do método, tá vendo essa linha pontilhada? Tudo que está um pouco mais à esquerda dela, né, que está entre as chaves, está dentro da classe pessoa. É um membro da classe pessoa. Tá? Deixa eu apagar um pouco dos comentários aqui, que não serve para nada. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar outro método, só que eu vou criar um método um pouquinho diferente, que esse método vai receber um argumento. Então, public void comer. E aí, string, vou declarar o meu argumento. Repara que eu coloquei uma underline aqui, ó. É um macete que eu tenho, muita gente usa isso, para diferenciar o que está chegando como argumento de alguma variável interna dentro do método. Então, evita você cometer alguns erros e é um quebra-galho interessante. Aí eu vou colocar uma mensagem na tela também. Então, deixa eu copiar aqui para economizar tempo. Então, está comendo, né? Comendo o quê? Deixa eu mostrar a comida dele, né? Lembra do tratamento de strings que a gente fez assim? Comida. Legal, né? Só que você reparou que eu não mexi em nada com os meus atributos? Eu preciso dar uma incrementada nesse código para a hora que eu for criar essa classe, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ela do jeito que está, que ela já funciona, né? Não tem nenhuma mensagem de erro, tudo lindo, ó, nenhum problema encontrado. Vamos lá na nossa class program e vamos transformar então a classe que a gente acabou de criar num objeto. Então, beleza. Vou vir aqui, try catch. Isso daqui devia ter sido a primeira coisa que eu abordei, porque a gente sempre deve circundar o nosso código com try catch. Por que a gente sempre tem que fazer isso? Se acontecer algum problema, a gente consegue contornar. Por quê? Quando a gente abre o bloco try catch, o try sempre vem acompanhado do catch. E o catch recebe a declaração de uma exceção. O que isso significa? O nosso código, nossa programação, ela sempre vai ficar aqui dentro, ó, onde eu estou passando com o mouse, dentro do bloco try catch. Se acontecer algum erro aqui, eu consigo pegar esse erro com o catch e tratar ele, mostrando uma mensagem mais amigável. Tipo assim, ó. Ops, deu um erro. E aí eu vou mostrar o erro. 0, para substituir a string depois, ex.message. Se você está achando que exception é uma classe que vai gerar um objeto, você está certíssimo. 100% das coisas do C Sharp a gente vai tratar com orientação a objeto, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui? Já criei uma estrutura que está com bem mais cara de programa, né? E aqui eu vou instanciar o meu objeto pessoa. Classe vira objeto. Até colocar entre aspas aqui, que há muita discussão sobre esse tema, muitos conceitos mais elaborados sobre, né? Mas eu vou chegar aqui, ó, pessoa, P1, igual a new pessoa. Pronto. Legal, né? E agora, o que a gente pode fazer? Vamos explicar esse conceito. O que está acontecendo aqui? Pessoa é um tipo da variável P1. Tá? Então, o que significa? Quando eu declarei P1, eu estou dizendo que P1 só vai receber objetos do tipo pessoa. Então, eu só vou poder criar objetos a partir da classe pessoa. E foi o que eu fiz aqui à direita. Então, o que eu falei aqui? Eu acho que eu cometi um erro aquela hora, né? Quando eu falei direita e esquerda aqui. Tudo que está à direita, tá? Acho que eu falei esquerda, desculpa. Aqui, ó, na esquerda eu tenho a declaração da classe, eu tenho a declaração da variável P1, e à direita eu tenho a declaração do objeto. Parece a mesma coisa, mas conceitualmente é diferente. Quando eu dou new, eu transformo uma classe num objeto. E aí eu consigo usar tudo que tem dentro da classe. Como que eu faço para usar as coisas da classe? Eu preciso acessar o meu objeto. Então, eu criei o objeto pessoa lá em P1. Se eu for acessar as coisas que estão dentro do objeto, eu bato ponto, que é o meu operador de resolução de escopo. Quando eu bato ponto, ele me lista uma série de coisas aqui, ó. Ele está me listando aqui os atributos da classe, que eles estão aqui de bicão, né? Eles nem deveriam estar aqui, eles estão aqui porque eu defini eles como public, e na continuação desse vídeo a gente vai discutir por que isso aqui não é legal. E eu também tenho os métodos, ó. Eu tenho o método comer e eu tenho o método andar. Se eu chamo o método comer, ele me pede aqui, ó, um argumento do tipo string comida. Então eu vou colocar aqui, ó, pizza. E aí eu posso chamar em seguida o próximo método chamado andar, que não recebe nenhum argumento. O que eu fiz aqui? Vamos recapitular. Bem do basicão. Criei uma variável P1. A variável P1 é do tipo pessoa. Pessoa é uma classe. Isso representa que a minha variável P1 só vai conseguir receber objetos do tipo pessoa. Então, por isso que eu criei um novo objeto pessoa. Quando o objeto é criado, todas as propriedades, todos os atributos e todos os métodos de pessoa ficam disponíveis dentro da variável P1. Por isso que eu coloquei aqui P1, bati o ponto para ver tudo que tinha dentro da variável e acessei o método comer. O método comer pede um parâmetro chamado comida e eu passei o valor pizza. E embaixo eu acessei o método andar, que não pede nenhum valor. O que esses dois métodos fazem? Esse mostra uma mensagem de texto e esse aqui também. Vamos ver essas mensagens de texto em ação então. Gato miando. Olha só, aqui apareceu, ó, está comendo pizza, está andando. Funcionou. A nossa orientação ao objeto deu certo. Deixa eu só fazer um negócio aqui, para ele não mostrar tantas mensagens lá, né? Deixa ele aguardando aqui para poder finalizar. Então, isso aqui é só para não mostrar aquele tantão de texto no final. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu estou mudando a comida, tá vendo? Então a pessoa comeu, deu uma andadinha, sentiu fome de novo e vai comer lasanha. Vamos ver como que isso vai se comportar. Tá aqui, ó.
está comendo pizza, está andando. E agora está comendo lasanha. Legal, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Só que a gente pode melhorar isso daqui. Como que a gente pode melhorar isso? Aqui na classe pessoa, a gente pode chamar um método chamado construtor. Na verdade, chamar não é a palavra certa, né? A gente tem que implementar esse método porque ele não existe ainda. Como eu não sei mexer com modificador de acesso, eu vou colocar como public. E qual que é a característica do método construtor em C#? Ele tem o mesmo nome da classe. Parece uma repetição, né? Só que aqui ó, não tem class. Public pessoa é o método construtor da classe. Uma das coisas que eu posso fazer no método construtor é já passar um valor para o objeto assim que ele é instanciado. Como assim? Eu vou especificar aqui um argumento no construtor. Um argumento do tipo string, underline, nome. Eu vou pegar o nome dessa pessoa. E o que eu vou fazer com o nome da pessoa que eu pegar? Eu vou chegar e vou falar que o meu atributo nome, sempre que eu vou usar um atributo eu coloco this, e eu vou explicar o porquê do this também. Então, this.nome é igual ao argumento nome. Qual que é a diferença das coisas aqui? Isso é um argumento do método, por isso que eu coloquei underline. Tá vendo que ele está iluminadinho aqui, igual? E isso daqui é o quê? É um atributo da classe pessoa. Aparentemente eles têm quase o mesmo nome, mas são funções totalmente diferentes. E aí, eu salvo aqui, na hora que eu voltar lá no program tem um erro. Olha lá. O erro está falando que eu preciso passar um parâmetro chamado nome. Então eu venho aqui, Thiago. Muito bem. Vamos ver isso aqui funcionando? Vou até agrupar aqui, para a gente ver todo o funcionamento do P1 e vou executar. Funcionou, né? Só que o que eu fiz com o Thiago? Não fiz nada. Eu posso melhorar essas mensagens aqui? Posso. Vou fechar aqui. Vamos voltar na nossa classe. Aí, nesses métodos, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a pessoa em si, ela está andando. Então, eu vou chamar o nome dela aqui. Vou dar um zerinho aqui, né? Para dar um espacinho. Aqui. Está andando. Um pontinho para ficar bem bonitinho. E aqui eu vou passar quem? O meu this.nome. Estou acessando o atributo que eu acabei de atribuir um valor quando o objeto foi instanciado. E o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou chamar aqui de 0. Esse aqui tem que ser o 1 agora, né? E aí eu vou chamar aqui dis.nome. Então, o dis.nome eu vou substituir aqui na posição 0. E o argumento comida eu vou substituir aqui na posição 1. Deixa eu colocar para ficar igualzinho isso aqui. Isso. Vamos ver? Ah lá. Tiago está comendo pizza, Tiago está andando. Tiago está comendo lasanha. Prático, né? Orientação a objeto é bem legal. Passei qual que é o nome da pessoa. Chamei o método comer uma vez, que eu precisei usar. Depois chamei o método andar e depois o método comer. O que é o interessante disso? Quando eu chamei o método comer pizza, ele foi lá e executou o método. Era uma ação do objeto. Eu não tive que escrever o código de novo. Eu só chamei o método que implementa todo o código. Agora, você pode pensar que esse é um exemplo bobo, porque a gente tem uma linha de código. Mas quando eu tenho um método muito grande, que ele tem, por exemplo, 20 linhas de código. Imagina, se eu tivesse que escrever 20 linhas de código duas vezes, é duas vezes a chance de dar erro, de dar bug. Então, eu diminuo a quantidade de código que eu tenho que escrever, reduzo o trabalho e aumento o quê? O reuso de código, o aproveitamento de código. E também estou deixando um comportamento bem encapsulado dentro de um método bem específico. O que eu poderia fazer aqui agora? Ó, é trocar, ao invés de uma pessoa 1, uma pessoa 2, outra pessoa no meu sistema. Deixa eu dar o stop aqui.
A pessoa 2, por exemplo, João. João tá mandando um churrasco. E depois um sorvete. Legal. Mas não necessariamente ele andou antes. Ele comeu churrasco, tomou a sobremesa e aí depois ele foi caminhar para ajudar na digestão. Então olha só, eu tenho um objeto que está em P1 do tipo Tiago e outro objeto P2, né, que é o João, que está em P2. Vamos executar para ver qual é o resultado disso? Olha lá. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que eu fiz errado, que ele não tinha que mostrar Tiago, né? Vamos ver. Ah, aqui, ó, qual que foi o meu erro. É o tal do erro do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Qual que é o erro do Ctrl+C, Ctrl+V? Eu chamei aqui de P2, mas aqui eu não deixei, né? Eu deixei P1. Então, P2, P2, P2. Por favor, não façam o que eu fiz. Digitem o código. Até eu me atrapalho no Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vamos executar agora. Ah, agora sim, ó. Tiago está comendo pizza, aí Tiago foi andar, Tiago está comendo lasanha agora. João está comendo churrasco, João está comendo sorvete, João está andando. Tá vendo? Especifiquei o meu objeto pessoa uma vez e comecei a usar o objeto pessoa para vários e vários valores, tá? Essa foi, né, esse foi a primeira parte da orientação a objetos em C Sharp. A gente volta para uma outra aula aprofundando esses conceitos, ainda tem muita coisa como propriedades que a gente tem que estudar em C Sharp e outro tipo de método construtor também, tá? Espero que nessa aula você tenha entendido os conceitos, né? Aconselho ver mais de uma vez, porque é uma aula bem carregada de conceitos. E qualquer coisa, estamos à disposição, tá? Obrigado, até mais.